Olá, galerinha do 8º ano. Vamos a mais uma revisão? A nossa terceira aula com o assunto de hoje, frase, oração e período. Nós iremos apenas revisar. Esse assunto já foi comentado e recomentado em sala de aula. Mas vamos lá. Eu tenho aqui um parágrafo que diz assim: voltei mais cedo da escola, em casa não deveria ter ninguém ainda. Ao me aproximar, ouvi voz na sala. Legal, tem gente em casa. Pensei, que nada, era Totó dormindo sob o controle remoto da TV. Quando nós analisamos aqui esse parágrafo, você vai perceber que nós temos aí frases, nós temos orações e nós temos período. Por que nós temos frase? Porque frase é um conjunto de palavras que exprime sentido, capaz de estabelecer comunicação. Então, se eu estabeleço uma comunicação, eu tenho frase. Vamos então à frente. Tá? Os tipos de frase. As frases costumam ser classificadas por dois aspectos: o aspecto sonoro e o morfológico. Tá? Vamos então analisar um pouquinho, revisar um pouquinho sobre o aspecto sonoro. O aspecto sonoro, vai estar baseado na estrutura melódica, que tem início e fim demarcados pela entoação da voz. Na escrita, esse aspecto sonoro é representado pela pontuação, ponto de final, de interrogação e de exclamação. De acordo com a entonação dada, as frases elas se classificam. Então, percebamos o seguinte: nós temos aqui agora o som, a melodia dessas frases. Vamos então perceber agora que tipo de frase nós classificamos como sonoro. Temos aqui a declarativa, né? A declarativa, ela declara, ela mostra, ela traz uma informação para nós. E nós vimos que ela tem dois aspectos. Ela pode ser afirmativa ou negativa. Aqui nós temos o primeiro exemplo. Meu pai foi jogar bola. Afirmei. Meu pai não foi jogar bola. Então eu neguei. Então essas são as frases declarativas que podem ser afirmativa e negativa. Temos também as frases interrogativas. A interrogativa, ela expressa para nós as perguntas, as indagações, e elas podem ser dois tipos. Elas podem ser direta e indireta. Vimos aí um exemplo bem claro. Meu pai foi jogar bola? Classificamos-a como direta. E a indireta, quero saber se meu pai foi jogar bola. Então, isso aqui nós classificamos como frases interrogativas. Mas, indo adiante, nós temos também as frases exclamativas, imperativas e optativas. As exclamativas, olha como eu estou emocionada, ela expressa a admiração e indignação. Tá? Meu pai foi jogar bola. Então, olhem só, eu tenho aqui a questão da exclamação ao falar sobre essa oração. Já a imperativa, ela expressa uma ordem, ela expressa um pedido. Quando eu digo assim: pai, jogue bola comigo. Não jogue bola hoje, pai. Então, nós temos aqui novamente a imperativa. Ela está expressando aqui uma ordem ou um pedido. Tá? E nós temos também a optativa, pois elas expressam um desejo. Todas as vezes que eu falo uma frase optativa, eu vou sempre lembrar do desejo. Oh, meu Deus, Deus me ajude, vá com Deus, tomara que tudo dê certo. Passando à frente, nós temos o outro aspecto, que é o aspecto morfológico. Vamos ver aqui. Do ponto de vista das classes gramaticais, o verbo possui papel fundamental na estrutura da frase. A presença ou não do verbo na sua construção diferencia os tipos de frase. Agora nós vamos entrar em outros tipos de frase. Nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a frase nominal e a frase verbal. Como eu já disse a vocês, a frase nominal é aquela frase que não possui verbo. Já a frase verbal, o próprio nome já diz, ela tem que aparecer um verbo ou uma locução verbal. Eu me lembro que eu perguntei a vocês o que era frase. E alguns me falam assim: Silei, frase é um conjunto de palavras.
Depois, no decorrer do estudo, nós percebemos que um conjunto de palavras não define o que é frase, porque frase precisa ter uma comunicação. Isso nós estamos vendo aqui, ó. Essa frase nominal, ela não possui verbo, são frases construídas sem verbo. E eu tenho fogo, cuidado, belo serviço seu, criança. Não apareceu nenhum verbo aqui, mas eu transmiti uma comunicação. Eu me comuniquei com alguém. Já a frase verbal, não. Ela tem que aparecer verbo. Aqui eu tenho corra, que a chuva está chegando. Quero que você cuide dessa roupa, menina. Analisando essa frase, nós temos o verbo correr. Nós temos a locução verbal, está chegando, dois verbos juntinhos aqui. Temos outra frase, eu quero e o cuide. Então, quando aparece verbos, eu chamo de frase verbal. E quando não aparece, eu chamo de frase nominal. Vamos então relembrar um pouquinho sobre a oração, tá? A frase verbal pode conter um ou mais de um verbo. Locução verbal. Para cada verbo ou locução verbal da frase, tem-se uma oração. Veja. Que belo serviço você fez, criança. Um verbo e uma oração. Eu tenho aqui um verbo. Então, se eu tenho um verbo aqui, eu vou dizer que ela é uma oração. Porque um verbo, ó, equivale a uma oração. Quero que você cuide dessa roupa, menino. Eu tenho aqui dois verbos. Quero, cuide, o outro. Então, eu tenho dois verbos, então eu tenho duas orações. Então, podemos classificar. Quando eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Quando eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Se acontecer em algum momento que apareça mais verbos, eu vou classificar através da quantidade de verbos que eu tenho. Será uma oração, duas orações, três orações, quatro orações e sucessivamente. Vamos ver aqui. Oração é uma estrutura contida na frase e elaborada em torno de um verbo. Nós já falamos sobre isso. Agora, como é que eu posso diferenciar o que é frase de oração? Considerando a característica fundamental de cada uma dessas estruturas, o sentido para a frase e o verbo para a oração. Nem toda frase é oração. Por que nem toda frase é uma oração? Eu quero que vocês lembrem o que é a frase nominal. A frase nominal não possui verbo, por isso ela não é uma oração. Mas ela transmite, eu consigo me comunicar com alguém, então eu chamo de frase. Porém, frase nominal. Vejamos aqui a outra. Belo serviço seu, criança. É frase. Gente, preste atenção aqui, ó. Frase, faltou o Rzinho, viu? Mas é frase e não fase. Então, voltando. Belo serviço seu, criança. É frase e não é. É frase e não é oração. Belo serviço seu, criança. Por que é uma frase aqui? Por que não é uma oração? Porque não tem verbo, tá bom? A oração pode ser apenas uma parte da frase e, por isso, não ter sentido não equivale a uma frase. Logo, nem toda oração é uma frase, tá bom? Então, só será frase. A frase, ela pode ser frase sem verbo. Agora, para ser oração, é necessário que apareça o verbo. Vamos ver aqui. A oração pode ser apenas uma parte da frase e, por isso, não ter sentido não equivale a uma frase. Logo, nem toda oração é frase. Exemplo disso é a frase que contém mais de uma oração. Quero que cuide dessa roupa, menina. Cada oração é só uma parte da frase. A frase e orações são estruturas equivalentes quando possuem a mesma extensão, ou seja, quando a frase contém apenas uma oração. Vamos ver um exemplo? Que belo serviço você fez, criança. É frase e também uma oração. Por que é uma frase e também uma oração? Porque eu tenho aqui, ó, um verbo. Então, é uma frase verbal. É uma oração porque possui o verbo. Vamos então revisar também um pouquinho de período. Toda frase verbal é também chamada de período. Toda frase verbal é também chamada de período. Vamos analisar esse exemplo aqui. O vento forte engrossava as ondas do mar.
frase como oração igual a período. Eu tenho aqui frase, olha gente, eu tenho uma frase, ele é uma frase verbal, porque eu tenho aqui o verbo. Então, frase como oração, ou seja, com o verbo, eu vou chamar de período. Não imaginei que fosse gostar tanto assim de você. É também uma frase, agora com duas orações. Por que com duas orações? Porque eu tenho dois verbos. Tem um verbo aqui e tem uma locução verbal aqui que eu considero como um verbo. Então, frase com duas orações é igual a período. Automaticamente, nós vamos ver então que período é a frase organizada com uma ou mais orações, tá? Uma ou mais verbos. Então, existem dois tipos de período, período simples e período composto. O período simples é aquele formado apenas por uma oração, e o período composto é aquele formado de duas ou mais orações. Vamos voltar aqui para o período simples. Uma forte chuva pegou-nos na volta do passeio. Eu tenho aqui uma oração. Eu tenho um período simples, porque eu tenho apenas um verbo. Na outra oração, quando saímos, já era tarde e não havia ninguém na rua. Eu tenho três orações, gente, porque eu tenho três verbos. Saímos, era e havia. Então, aqui eu tenho um período composto. Bem, galerinha, chegou ao fim da nossa revisão de frase, oração e período, tá? Fiquem com Deus. Percebam que tudo o que nós fizemos aqui foi uma revisão. E depois eu vou mandar para vocês uma atividade relacionada à frase, oração e período. Me aguardem.